Imagina que nó deve dar na cabeça de um velho marxista o que está acontecendo agora. A gente que passou por esses debates lá atrás e tentou estabelecer a ligação entre as transformações econômicas e a formação de hegemonias culturais. A gente vai pegar uma enorme lista de teóricos que se debruçaram sobre isso, gente. Como é que a gente entende transformações sociais e como é que elas se refletem em comportamentos políticos, de que maneira esses comportamentos políticos voltam a influenciar as transformações sociais e, por sua vez, e como isso anda. Qual é a sua perspectiva nesse caso específico? O que o Renato está dizendo é claramente a formação de um Gramsci diria, de um bloco histórico. É um clássico da ciência política. Nós estamos provavelmente, não sei, queria saber como é que você vê. Nós estamos diante da formação de um bloco histórico no qual essa corrente, que a gente pode chamar de direita, libertária, não sei como cada um quer denominar, ela ganha essa projeção e essa dominância? Eu acho que sim. Para ficar na categoria do Antônio Gramsci, do bloco histórico, da hegemonia, ideias que ele trouxe que são tão fecundas, né? Recentemente a extrema-direita começou a dizer que lia Gramsci. Sim, claro, porque... Muito mal, mas é um pensador muito atual. Na minha perspectiva, o que nós temos são compactações de blocos históricos, inclusive numa expansão da massa de tempo que faz com que o futuro seja postergado e que o passado fique invisível. Há uma transformação da própria física do tempo dentro da história, sem dúvida. Mas essa conformação dessa compactação de blocos históricos, o Renato falou algo que me parece da maior importância. O algoritmo age e nós não sabemos como. Aqui eu quero fazer uma ponte com o que disse o Vilas, quando ele tratou do totalitarismo. Vamos olhar para trás e lembrar do totalitarismo. Entre outras características, e você citou Hannah Arendt, eu gosto muito da descrição que ela faz do totalitarismo e da diferença entre o totalitarismo e as ditaduras ordinárias. São muitas as características. Mas uma delas é que no totalitarismo o Estado é opaco e a vida privada do indivíduo é totalmente transparente. O que isso quer dizer? Ela nem existe. A privacidade não existe, porque privacidade requer um segredo, requer uma reserva. E no totalitarismo, o Estado, por seus agentes e por seus aparelhos, entra na vida do indivíduo a hora que quer, do jeito que quer e faz o que quer. Não há proteção da privacidade. E o indivíduo que quer olhar para o Estado não consegue. Se ele tiver o atrevimento de levantar a fronte, dirigir os olhos para a máquina do Estado, o que já é uma prova de coragem, ele não conseguirá ver nada lá dentro, porque o Estado é opaco. Pois veja só, ironias da história. Veja só. Se você olhar para um desses grandes conglomerados, você não vai conseguir ver o que tem lá dentro. O algoritmo. O algoritmo, mas como ele funciona? De que modo ele pega os dados pessoais? Como ele combina isso? Como ele orienta a visão das coisas? Como ele impulsiona, declaradamente ou não, certas mensagens, certos conteúdos? Como ele cria dependência do público em relação a um tipo de atração? Nada disso nós sabemos. Do outro lado, a vida privada do indivíduo não tem nenhuma barreira para o algoritmo. O algoritmo enxerga tudo dentro de uma pessoa. Sabe o circuito subjetivo, secreto do desejo. Sabe quando uma pessoa dorme, se ela dorme, sabe que doenças ela tem, que doenças ela vai ter, em quem que ele vota, que inclinação de desejo sexual essa pessoa tem. Ora, isso, sem tirar nem pôr, é uma ordem totalitária. Mas quem exerce o poder aí é a técnica.
Não é uma pessoa, não é uma conspiração de pessoas, mas é a técnica. E aí nós temos estudos de grandes marxistas, um deles é Adorno, que enxergou... Que morreu antes de tudo isso existir. Pois é, mas estava vivo nos anos 60 e viu coisas importantes. Theodor Adorno, um filósofo alemão de grande Theodor reputação, Adorno imigrou por conta da Segunda Guerra Mundial foi e se para os fixou nos Unidos, Estados Unidos. Com Horkheimer, Hannah Arendt também, o mas de fundador da outra chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, exatamente, que vinha desde os anos 20 do século passado, mas eles viram como a ideologia funcionava sem conspiração, subjugando inclusive os chamados capitães da indústria cultural. São estudos muito interessantes que nos ajudam a entender hoje o que acontece. Nesse sentido, isso é uma parte da resposta à sua pergunta. Como uma velha cabeça marxista enxergaria isso? Velhas cabeças marxistas entenderam muito do que está se passando hoje. E esse poder supremo da técnica, que o Renato descreve muito bem, é algo apavorante. Nós temos que ter atenção para isso.